Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o véu do esquecimento. O véu do esquecimento é uma doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias que outras pessoas, mesmo cristãs de outras religiões, não entendem tão bem ou conforme as escrituras e os profetas modernos, o véu do esquecimento ele cobre a nossa mente, fazendo com que esqueçamos de nossa vida pré-mortal. Nós sabemos que nós não começamos a viver com o nascimento. O nascimento ele proporcionou um corpo de carne e ossos, mas o nosso espírito existia muito tempo antes do nosso nascimento mortal. Olha só o que diz o elder Bruce C. Haffen. Ele serviu como autoridade geral, hoje ele é emérito, né? Ele está em uma condição que ele não serve ativamente como 70. Mas ele deu esse discurso há muito tempo atrás, em 1977, e explicou um pouco sobre o véu do esquecimento. Olha só, o véu não apenas nos impede de lembrar nosso passado, que chamamos de pré-existência ou pré-mortalidade, mas também nos impede de ver muitas coisas que estão acontecendo no presente, pois Deus, seus anjos e suas atividades estão ocultos de nossos olhos. Então, esse véu, e a gente fala véu porque é como se fosse uma cortina que nos impede de enxergar além. Isso remete, por exemplo, ao véu que tinha no tabernáculo, que separava as pessoas do lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava a seu profeta. Então, esse véu, ele nos separa de Deus. É uma coisa simbólica, mas existe de fato. A gente não consegue lembrar das coisas que aconteceram. E são coisas importantes. Como que a gente sabe sobre o véu ou sobre as coisas que aconteceram antes? Porque Deus revelou isso através de seus profetas. Então, nós temos nas Escrituras ensinamentos sobre nossa vida pré-mortal. Na proclamação da família, uma proclamação solene assinada por 15 profetas de nossos tempos, eles disseram o seguinte: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destinos divinos. Nós também cremos no seguinte, isso também está na proclamação da família. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena, a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Então, como vocês veem, aqui está falando da vida pré-mortal, uma existência anterior a essa. Por que que Lucas, a gente teve que deixar a presença de Deus, se a gente estava lá em espírito, estava feliz? Exatamente como fala aqui, para a gente progredir, para a gente se tornar como nosso Pai Celestial, parecido com Ele, nós precisávamos deixar a presença dEle e viver pela fé. Precisava ser um teste, uma provação. Então a gente estava lá no primeiro estado, conforme falam as Escrituras, e nós viemos para um segundo estado. O segundo estado é a mortalidade. E aqui nós somos provados em todas as coisas, para ver se faremos as coisas que Deus nos ordenou. Deus revela mandamentos. Ele não nos deixou sozinho, não abandonou. Ele deu anjos, escrituras, profetas, pais amorosos. Nem todas as pessoas têm acesso a esses recursos ao mesmo tempo, mas, segundo a sabedoria de Deus, todos terão a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E que grande bênção é ouvir e aceitar essas coisas. À medida que o Evangelho vai entrando na nossa mente e coração, há um sentimento de familiaridade, parece que aquilo faz sentido, que a gente já ouviu antes. E de fato, todas as pessoas que nasceram nessa vida aceitaram Jesus Cristo antes de nascer. É por isso que quando elas ouvem o Evangelho aqui na Terra, tem um sentimento de, nossa, isso faz sentido, eu já ouvi isso antes. O presidente Russell M. Ballard, que é o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, alguns anos atrás, ele disse o seguinte: nosso presente estado mortal coloca um véu do esquecimento em nossa mente, permitindo que provemos ser capazes de fazer todas as coisas que o Senhor nosso Deus nos mandar.
Mas muito embora nossa visão da eternidade, longa distância, seja limitada, o Senhor não nos deixou sem orientação, como eu falei para vocês. Ele nos deu as Escrituras e os apóstolos e profetas por intermédio de quem revelou seu plano para nossa exaltação e felicidade eternas. E temos o Consolador, o Espírito para nos guiarmos. Sobre o Espírito Santo, que é o terceiro membro da Trindade, é preciso dizer que o papel dele é nos ensinar a verdade. E ele pode penetrar o véu e nos fazer recordar coisas que estão adormecidas dentro de nós. Ele pode nos fazer lembrar as coisas da eternidade. É por isso que o Salvador Jesus Cristo também disse certa vez o seguinte: eis que vos enviarei outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Nós ouvimos o Salvador Jesus Cristo antes de nascer, nós vimos a sua face. E era familiar para nós as feições e os atributos de Cristo. Então, quando o Espírito nos toca, nós podemos recordar as coisas celestiais. É claro que a gente não vai ter detalhes, mas todo mundo tem que passar pelo véu. O próprio Senhor Jesus Cristo teve que passar pelo véu. Ele nasceu como uma criança normal, ele foi crescendo de graça em graça. Só que ele não foi de um erro ou pecado para uma coisa boa pelo processo de arrependimento. Ele não precisava se arrepender, ele era perfeito. Então ele foi de uma coisa boa para uma melhor. O progresso dele foi muito rápido e o véu foi abrindo para ele de uma maneira muito mais rápida do que acontece conosco. Isso é explicado pelo elder James E. Talmage no livro Jesus o Cristo. E ele diz o seguinte: Jesus veio para o meio dos homens a fim de experimentar todas as condições naturais da mortalidade. Nasceu tão dependente e frágil como qualquer outra criança. Sua infância foi, sobre todos os aspectos, como a de outros meninos. Sua juventude foi uma juventude real, seu desenvolvimento tão necessário e autêntico como o de todos os outros. Sobre sua mente havia descido o véu do esquecimento comum a todos os que nascem na terra, pelo qual é apagada a lembrança de uma existência anterior. O apóstolo Paulo diz que aqui na terra nós vemos em espelho e em enigma, mas dia virá em que veremos face a face, que conheceremos como somos conhecidos. Quando o véu for tirado da nossa mente, nós vamos poder ter uma lembrança perfeita de tudo o que aconteceu antes dessa vida e também das coisas que aconteceram nessa vida. Porque muitas coisas que acontecem nessa vida a gente não lembra. Passa anos e a gente não lembra de uma pessoa, de uma situação, né? Você lembra perfeitamente do que aconteceu na sua infância? Duvido. Então, a nossa memória é falha aqui na Terra, mas dia virá em que teremos uma lembrança perfeita. Quando que isso vai acontecer? Vocês podem estar se perguntando. Será que quando nós morrermos, nós vamos ter tirado, né, o véu vai ser tirado completamente de nós? Não é isso que eu penso e não me parece que é isso que ensinam as Escrituras. Veja, o mundo espiritual, que é o lugar onde nosso espírito vai depois que o nosso corpo desfalece aqui na Terra, é um lugar ainda de preparação. Os justos, eles estão pregando o evangelho às pessoas que não estão preparadas para que elas possam se preparar para o encontro com Deus. Tem uma escritura no livro de Mórmon que a alma explica que quando nós morremos, nós somos levados a Deus. Pois bem, não significa que nós vamos ser levados para um julgamento imediato. É uma expressão que ele usa, dizendo que nós vamos ser elevados a um outro nível. De fato, uma parte do véu vai ser tirada, porque as coisas do Espírito vão ser compreendidas de uma maneira diferente do que nós compreendemos aqui. Nós poderemos ver o mundo dos espíritos. Nós poderemos ver Satanás e suas hostes procurando destruir os filhos de Deus. E, de certa maneira, a nossa visão vai se ampliar. Mas o véu não vai ser totalmente tirado, porque, como explicou o presidente Oakes, numa conferência geral recente a respeito do mundo dos espíritos, certamente sabemos pelas Escrituras que depois que nosso corpo morrer, continuaremos a viver como espíritos no mundo espiritual. As Escrituras também ensinam que esse mundo espiritual é dividido entre os que foram íntegros ou justos durante a vida e aqueles que foram maus. Elas descrevem também como alguns espíritos ensinam o evangelho àqueles que foram maus ou rebeldes.
E o mais importante é que a revelação moderna ensina que a obra de salvação continua no mundo espiritual. E embora sejamos alertados a não deixarmos o dia do arrependimento para depois da mortalidade, aprendemos que é possível que algum arrependimento aconteça lá. Então, por fazer parte do segundo estado, o mundo espiritual, não me parece que o Senhor vai retirar totalmente o véu das pessoas, porque elas continuam, de certa maneira, sendo testadas e se aperfeiçoando. Agora, o que ensinam as Escrituras é que, quando nós ressuscitarmos, nós teremos uma vívida e perfeita lembrança de todas as coisas. Olha só o que diz Jacó. Quão grande é o plano de nosso Deus, porque, por outro lado, o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos, e a sepultura libertar os corpos dos justos, e os espíritos e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento. Como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Teremos, portanto, conhecimento perfeito de todas as nossas culpas, e nossa impureza, e nossa nudez, e os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. Então ele fala que depois do mundo espiritual, o paraíso vai liberar os espíritos dos justos e a sepultura vai liberar o corpo dos justos, serão unidos, portanto, no versículo anterior ele fala que os iníquos também, cada um vai ter uma hora de ressurreição, mas o fato é que todas as pessoas, sejam boas ou más, vão ressuscitar. Então vai ter essa união entre corpo e espírito. E aí quando isso acontecer, nós vamos ser levados perante Deus para sermos julgados com uma lembrança perfeita de tudo o que aconteceu. Uma lembrança semelhante à que temos aqui, mas com a diferença de que vai ser perfeito. Vamos lembrar tudo, até de nossa vida anterior. Agora, nós podemos sentir grande gratidão por o Senhor ter nos colocado o véu do esquecimento. Talvez você pense, nossa, seria muito mais fácil se eu lembrasse de tudo que prometi e de tudo que Deus me deu antes de nascer, porque você recebeu dons, promessas antes de nascer. Bom, de fato, talvez fosse mais fácil, mas certamente isso destruiria o plano de Deus, porque o véu, ele faz parte da aprovação, é um requisito para que possamos ser verdadeiramente testados. Então, somos gratos pelo véu do esquecimento que nos permite exercer fé e provar a nós mesmos de que somos dignos de voltar à presença de Deus. O presidente Henry B. Eyring, que é da primeira presidência, ele disse: devido ao véu do esquecimento colocado sobre nossa mente ao nascermos, temos de encontrar um meio de reaprender nessa vida o que já sabíamos e defendíamos outrora. Parte da nossa preparação nessa vida foi a de encontrar essa preciosa verdade para podermos novamente comprometer-nos com ela por meio de convênio. Isso exigiu fé, humildade e coragem de nossa parte, além da ajuda de pessoas que haviam encontrado a verdade e que depois a compartilharam conosco. Então, se não fosse o véu do esquecimento, será que a gente ia desenvolver fé, humildade, coragem e contar com a ajuda de outras pessoas que tinham sido fiéis no testemunho de Jesus? Acho que isso seria muito difícil de acontecer. E para terminar esse vídeo, tem uma citação do presidente Dieter F. Uchtdorf, e eu acho tão bonita que eu quero ler para vocês. Diz o seguinte: essa história começou há muito tempo, bem antes de a Terra começar a girar em sua órbita, antes que o Sol começasse a estender seus braços flamejantes em direção ao espaço frio, antes que as criaturas grandes e pequenas povoassem nosso planeta. No início dessa história, vivíamos num lugar distante e belo. Não sabemos muitos detalhes de como era a vida naquela esfera pré-mortal, mas sabemos algumas coisas. Nosso Pai Celestial nos revelou quem Ele é, quem nós somos e em quem podemos nos tornar. Naquele primeiro estado, você sabia com absoluta certeza que Deus existia, porque o via e o ouvia. Você conhecia Jesus Cristo, o qual se tornaria o Cordeiro de Deus. Tinha fé nele.
e sabia que seu destino não era ficar na segurança do lar pré-mortal. Por mais que amasse aquela esfera eterna, você sabia que desejava e precisava embarcar em uma jornada. Você partiria dos braços de seu pai, passaria por um véu de esquecimento, receberia um corpo mortal e aprenderia e vivenciaria coisas que, esperançosamente, a ajudaria a crescer e a se tornar mais semelhante ao Pai Celestial e a retornar à presença dele. Naquele lugar sagrado, cercada por aqueles que a conheciam e a amavam, a grande pergunta que você tinha em mente e no coração era: será que voltarei em segurança ao meu lar celestial? Havia tantas coisas que estariam fora do seu controle. A vida mortal seria difícil às vezes, cheia de curvas inesperadas no caminho, doenças, decepções, acidentes, conflitos. Sem a lembrança de sua existência anterior, sem lembrar que você havia andado com seu Pai Celestial, será que ainda assim você reconheceria a voz dele em meio a todo o barulho e as distrações da vida mortal? A jornada à frente parecia longa e incerta, extremamente cheia de riscos. Não seria fácil, mas você sabia que valeria todo o esforço. Assim, lá estava você no limiar da eternidade, olhando para frente com indescritível emoção e esperança. E, imagino também, com certa preocupação e certo temor. No final, você sabia que Deus seria justo, que a bondade dele triunfaria. Você tinha participado dos grandes conselhos do céu e sabia que seu Salvador e Redentor, Jesus Cristo, proveria um meio para que você fosse purificada de seus pecados e resgatada da morte física. Tinha fé que, no final, iria regozijar-se e unir sua voz aos coros celestes, louvando bem alto o santo nome dele. Então você respirou fundo e deu um grande passo à frente. E aqui está você. Cada uma de vocês embarcou em sua própria jornada maravilhosa de volta ao seu lar celestial. Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aí, compartilha com os amigos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.